Hoje eu vou te mostrar como usar uma macro no Excel de um jeito muito simples. Eu sou o JR e bem-vindo de volta ao canal JR Office. Então hoje iremos trabalhar com macro. Macro é algo muito útil no Excel, tá? Ele é usado muito no VBA, que é a linguagem, né, da macro ali que você está construindo. Mas você pode usar de um jeito muito simples também aqui na própria planilha em Excel. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como você criar uma formatação padrão em macro, né? Então, qual é o caso aqui? Um caso que é real no seu dia a dia, que pode ser real, né? Você extrai uma tabela de algum sistema e ele vai trazer sempre naquela mesma formatação. Então, uma formatação que não tem tamanho de fonte que você usa, a cor da coluna, né, do título. Então, tudo isso você pode padronizar por uma macro, tá? E deixar o seu trabalho muito mais rápido, né? Você não precisa toda hora ficar formatando uma tabela que você extraiu do sistema. Você usa a macro e ela já vai formatar tudo para você, tá bom? Então, ó, o exemplo aqui, ó. Trouxe essa tabela e colei aqui nessa planilha. Aí tem o botão e nesse botão tem a macro onde vai formatar toda essa tabela, tá? Ó. Então ele formatou toda a tabela de acordo com o que eu construí nessa macro. Então ele deixou aqui a primeira linha, né, que é o título, azul com a fonte branca e formatou aqui tudo do jeito que eu queria. A fonte é a calibre, tamanho 12, né? A altura da linha. Então tudo isso ele formatou, tá? Não precisei ficar fazendo detalhe por detalhe. Você ganha muito tempo com isso, tá? Então para isso que serve a macro. Precisei criar algum código aqui? Não precisei criar nenhum código. E vocês vão ver como que eu construí isso, tá legal? Então bora lá, vou abrir aqui um Excel, no Excel aqui mesmo. E vamos construir a nossa macro, tá? Então, qual é o primeiro passo para construir uma macro? Você tem que pegar então uma tabela que você vai utilizar de padrão, né? Vou pegar aqui a tabela. Vamos supor que essa seja a tabela que você sempre está extraindo do sistema. Esse formato aqui com essas colunas. Tem que ser sempre as mesmas colunas, tá, pessoal? Que é um relatório que você extrai do sistema. Colou aqui, beleza. Agora você vai começar a gravar macro, tá? E você não vai usar a linguagem VBA nesse caso. É recurso do Excel. Você vem aqui em exibir, macros, gravar macro. E você vai dar um nome para ela. Então vamos lá. Formatação, tabela, tabela 1, por exemplo. Pronto. Nesse momento, a sua macro está sendo gravada, tá? Se você vir aqui, ó, vai ter um botão aqui, ó, de parar gravação de macro. Tudo que você fizer aqui agora está sendo gravado. Se eu clico aqui, seleciono essa célula, gravou, gravou. Se eu alterar a fonte, vai gravar. Tudo está sendo gravado. Então vamos lá. Você vai fazer exatamente o que você quer, vai fazer sempre que você formata. Todo dia, toda hora que você traz esse relatório, você formata ele, né? Então você vai fazer exatamente isso. Então vamos supor, vou selecionar, seleciono tudo aqui no caso. Vou centralizar, primeira coisa. Aumentar a fonte. O espaço, tá? Aí aqui é o espaço da primeira coluna, da primeira linha, na verdade, que é o título. Opa. Aqui. Vou selecionar aqui, alterar
a cor da fonte, deixar negrito e ainda posso aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Certo? Vou tirar aqui, ó, as linhas de grade. Selecionar aqui, ó, até a última. E todas as bordas. Volto aqui. Volto lá. Aqui embaixo também tem um botão aqui, ó. Posso parar minha macro aqui, ó. E parei a minha macro. Pronto, gravei ela. Agora você tem uma macro gravada, tá? O que você tem que fazer aqui agora nesse momento? A gente já pode criar um botão também para chamar essa macro, tá? Vou criar ele aqui. Vamos já inserir. Ilustração. Formas. E aí você cria aqui um retângulo, por exemplo. Você pode criar qualquer coisa, pode ser uma imagem, tá? Você pode fazer o que você quiser aqui e colocar macro nele. Então vou colocar uma forma aqui pré-definida. Vamos usar esse daqui mesmo. E vamos chamar aqui de formatação tabela 1. Vou aumentar aqui o seu tamanho. Aqui. Centralizar. Aqui. Pronto. Certo? Você tem essa macro aqui. O que você tem que fazer agora aqui, ó, no botão? Você vai clicar com ele com o direito e vai ter uma opção aqui, ó, atribuir macro. Aqui você vai usar a formatação tabela 1 que você criou. Pronto. Esse botão agora tem uma macro, ó lá. Pode ver que ele vira uma mãozinha quando você passa o cursor do mouse sobre ele, tá? O que a gente faz aqui agora? A gente pega arquivo, salvar como. Você vai salvar esse arquivo aqui como pasta de trabalho habilitada para macro. Senão não vai funcionar, tá? Você tem que salvar dessa forma. Salvou? Legal. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou tirar tudo isso aqui, deletar, tirar o preenchimento, tirar a borda, tá? Beleza. Vou pegar lá uma base, tabela sem formatação. Vou colar os dados. Pode colar valores, pode colar tudo. Ó, colei aqui. E vamos usar a nossa macro. Olha lá. Pronto, tá feita aí a mágica, certo? Você poderia criar outra macro? Poderia criar mais uma macro aqui. Ah, eu quero uma formatação em outro modelo. Você vai pegar, vai gravar outra macro, tá? E criar outro botão e colocar aqui, formatação tabela 2, que é um outro tipo de tabela que você usa. E aí toda vez que você colar aqui, você vai usar, tá? A dica que eu dou aqui, ó. Você vai criar a tabela com uma macro, tá? E uma tabela chamada macro raiz. Por quê? Toda vez que você extrair, você vai extrair do sistema uma planilha, né? E aí você vai pegar a planilha e copiar igual a gente fez aqui, colou aqui dentro, certo? Colou aqui, foi lá, jogou formatação de tabela 1 e gravou, tá? E aí você sempre vai ter a sua raiz aqui. Você vai sempre usar ela para você usar em outras vezes que você for usar a macro, tá? É sempre isso. Você vai extrair do sistema,
vai criar essa, vamos supor, a tabela sem formatação, criou aqui. Então você copia ela, cola onde tem a sua macro, o seu modelinho de macro e vai lá e renomeia depois, tá? Então isso daqui é muito, muito útil, pessoal. E pode ver que a gente não usou nada de VBA aqui. Se você quiser ver o VBA, ó como que ele está aqui, ó. Vou aqui exibir macros, editar. Isso aqui é VBA. Tudo que foi feito ali, todos os passos que a gente fez está aqui, ó. Tudo, tudo, tá? E assim, dá para diminuir a velocidade da macro? Dá. Mas aí a gente tem que trabalhar aqui agora. Entendeu? É aqui que vai mandar. Mas eu não precisei. Tá? Aí já é uma história de outro assunto, que já é um outro foco, que não é o foco que a gente está dando aqui. A gente está usando recursos do Excel. O VBA é uma linguagem do Excel, de programação do Excel. Tá? São coisas diferentes aí nesse caso. Tá bom? Então, e aí, o que acharam dessa dica sobre macro? Vocês já usaram macro alguma vez? Se não tem usado e trabalham com Excel, com certeza isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? Imagine que você faça isso, muita gente faz isso, extrai relatório de sistema, que vem numa formatação tudo com letra pequenininha, sem cor, sem nada que você gosta de usar, né? Muita, muitas pessoas são detalhistas, usam padrão, né? Eu uso sempre um padrão bem parecido com esses que vocês estão vendo, azul escuro com a borda não, com a fonte, né, branca, tal. Então, cada um tem o seu estilo, né? E eu acho que isso é importante e você vai ganhar tempo, né? Lembrando, sempre as mesmas colunas aqui, tá, pessoal? Do seu relatório. Sempre tem que ser a mesma quantidade de coluna que ele vai trabalhar. Se você criar uma outra coluna aqui, vai ser diferente. Aí você tem que mudar a sua macro. Tá legal? Espero que tenha entendido. E se curtiram, deixa o like aí sempre para ajudar o canal. Agradeço aí aos primeiros 100 inscritos que entraram, né, no canal. Muito obrigado. Espero que estejam gostando. E o canal cada vez crescendo mais. Isso é muito bom porque eu acho que aprender nunca é demais, né? É sempre bom ter conhecimento e isso só agrega as pessoas. Tá legal? Então, um forte abraço aí a todos. Muito obrigado. Valeu, até os próximos vídeos.